Eu não sei se você já parou para pensar, mas quando nós falamos sobre a encarnação de Jesus Cristo, você já parou para meditar sobre aquilo que Jesus teve que fazer para se fazer um de nós? Não é só o fato de Jesus, ele abrir mão da sua glória, da sua majestade, como diz Paulo na carta aos Filipenses, mas é o fato de a gente pensar de que a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, ele veio e humilhou ao ponto de se tornar um de nós. E aí você para pensar que João começa a dar, falando que Jesus ele era eterno, ele já era antes de qualquer coisa ter sido criada. Ele vai falar que Jesus Cristo, ele era Deus. Ele vai falar que Jesus Cristo é Criador. E diante deste cenário, que não só João apresenta, mas toda a Escritura, é você parar para pensar que este Deus, ele se humilha ao ponto de passar por um processo gestacional, 9 meses, ou 42 semanas, aí de 40, né? Eu passei 12 semanas, 40 semanas, pensa Deus nessa condição, 40 semanas dentro da barriga de Maria, pensa Deus nessa condição, depois pensa Deus nascendo, não tendo local para ser colocado, ele nasce no estábulo, né? É colocado dentro de um coxo. Pare e pense sobre o Criador do mundo, aprendendo a amamentar. O Criador do mundo deixando que o seu bumbum fosse limpado. Já pararam para pensar nisso? O Criador do mundo sendo ensinado a falar, a caminhar. O Criador do mundo numa total dependência voluntária. Quando a gente fala da humilhação de Jesus e da sua fragilidade, quando ele veio nesse período até ele assumir o seu ministério, a sua maioridade, Jesus ele passou por situações em que nenhum Deus de qualquer outra religião, se existisse, se submeteria a essa humilhação. É por isso que quando a gente fala de Jesus, nós estamos falando de um Deus que conhece-nos como nós somos. E por que então que Jesus tinha que se encarnar? Jesus tinha que encarnar, ou Deus tinha que se encarnar, porque o meu pecado e o seu pecado só seria pago mediante o derramar de sangue. Foi isso que Deus determinou lá no passado. O pecado seria expiado por meio do derramamento de sangue, de um cordeiro que era lá no Antigo Testamento, de 1 ano sem defeito, já apontava para Jesus, mas que ele cumpre isso literalmente. Literalmente Jesus cumpre isso. Então, quando a gente abre a Escritura, a gente percebe os discípulos em várias circunstâncias, confusos. Abra em Mateus capítulo 8, por favor. Heber, Mateus capítulo 8, versículo de número 25 ao versículo de número 27. Só dando um panorama, Jesus, os discípulos num barco, mar da Galileia, tempestade, e aquele barco é sacudido para todo lado. Dentro daquele barco tinha no mínimo 4 pescadores profissionais, não sabia mais o que fazer, desesperados da vida, e Jesus então entrou em cena. Pode ler. Marcos 8, 25 a 27. Não, Mateus 8. Mateus 8, 25 a 27. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar,
e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Preste atenção na pergunta que aqueles homens fizeram. Quem é este que até o mar e o vento obedecem? Quem é ele? Eles tinham esta mesmo ponto de interrogação, como de vez em quando passa no nosso. Para respondermos quem é este, nós precisamos ir para uma eternidade passada, para que por meio da Escritura a gente encontre respostas sobre aquele em quem nós cremos, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem é Ele? Quem é que pode parar o mar na sua fúria? Quem é que pode parar o vento na sua fúria? Com uma simples palavra. Nós não saberíamos quem seria este, se este não tivesse revelado a nós, se não tivéssemos a Bíblia na mão. É por isso que a Bíblia é importante demais para nós. Mas ainda, precisamos entender quem foi Jesus, muito antes da sua encarnação. E aí João, ele vai dar para nós algumas pistas. A primeira dela é que João vai dizer que Jesus, ele sempre existiu, desde a eternidade. Porque ele é Deus. E isso parece-nos um tanto quanto confuso, e parece-nos até um tanto quanto difícil de discernir essas questões. Como? E por que nós cremos nisso? Porque a Bíblia diz. A Bíblia diz. Então João, quando ele abre o seu evangelho, ele vai dizer o seguinte: no princípio era o verbo. E o princípio aqui, João não está falando sobre o princípio da criação. João está falando numa eternidade passada, que para nós existe um tempo, um cronos, mas para Deus não há. Então, dentro da concepção humana, se algum dia teve um princípio, não da criação, mas olhando para a eternidade passada, que nós somos presos ao relógio, ao calendário, as coisas de forma lógica, João diz, numa eternidade passada, ele sempre se fez presente, toda a Trindade, e Jesus estava lá, porque ele sempre foi Deus, e estava ambos em espírito, ainda não encarnado, o Pai, o Filho e o Espírito, na mesma essência, o mesmo poder, mesma soberania, que se bastam para eles mesmos, viviam em plena harmonia, não necessitavam e não necessitam de nada, nem da criação, nem do homem. Mas João, ele transmite essa ideia para nós. A ideia é justamente essa. A gente precisa entender quem foi Jesus Cristo. Os discípulos que acompanharam a oração de Jesus feita pouco antes da cruz, lá no Jardim das Oliveiras, em João capítulo 17, versículo 5, Jesus diz: Pai, glorifica-me com a mesma glória que eu tive contigo, quando? Vamos lá no texto? Jackson, abre aí, João 17, 5. As evidências, toda a verdade encontra-se na Escritura, todo o testemunho que aponta para esse Cristo glorioso, mas às vezes nós lemos a Escritura, passamos por cima dos textos, na nossa pressa, na nossa precipitação, a nossa agenda, como sempre, é muito abarrotada, e não pegamos os detalhes. Jackson, leia João 17, 5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que me tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Lê de novo aí. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Olha isso. Glorifica-me, ó Pai, com a glória que eu tive contigo antes da fundação, lá no tempo, muito antes da minha encarnação. A Trindade sempre existiu,
E nós não podemos ter nenhuma sombra de dúvida quanto a esta verdade. Mas João também, ele vai dizer, e aqui ele vai apontar para a Trindade, de que Jesus também, ele sempre existiu na eternidade com Deus. Além de Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nós temos Deus o Pai, Deus Espírito Santo, né, e Jesus Cristo. Então Jesus está dizendo para nós aqui que nesta eternidade passada, a Trindade autoexistente, autossuficiente, que não depende de nada de ninguém, já coexistia em plena harmonia. E aí nós vamos começar a entender que o que João está trazendo a nós, de toda a Escritura, é que a gente vá quebrando as barreiras concernentes a não só a pessoa de Jesus Cristo, mas quando nós recorremos a Deus o Pai, quando nós recorremos ao nosso advogado, o Espírito Santo, ou ao nosso Jesus Cristo, nós estamos falando de entidades, de deuses fictícios, não estamos falando de indivíduos ou deuses criados segundo a imagem ou segundo a mente humana. Não, nós estamos falando do Deus Trino, o verdadeiro Deus, o autoexistente, aquele que sempre existiu e que dentro do seu projeto e do seu plano, como Deus Trino, ele fez e cumpriu aquilo que estava dentro do projeto que eles haviam estabelecido. Então isso demonstra-nos o relacionamento perfeito que sempre existiu entre Deus o Pai, Deus o Filho e o Espírito Santo. Sandra, por favor, cadê o microfone? Lê para nós aí João 17, versículo de número 24. Lembra que a Trindade também, olha, início do ministério de Jesus, a Trindade se faz presente. Batismo de Jesus, está lá o Cristo, o Pai e o Espírito Santo. Sempre foi assim, a Trindade sempre trabalhou em harmonia e junta. Não há um trabalho à parte do outro. Pode falar, João 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. E são tantos e tantos outros textos que a gente poderia pegar para chancelar aquilo que a Escritura está dizendo, mas eu creio que este é suficiente. Além disso, e João também, ele quer mostrar para nós que Jesus, ele não só habitava no passado, eternidade passada com Deus, mas que ele é Deus. E você pode conferir aí no versículo 1 do Evangelho. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Pronto, só isso. Não tem aqui uma enciclopédia, é isso? Enciclopédia, clopédia, é que a língua aqui tem dificuldade. Não existe este manual teológico, não existe livros com vários e vários volumes. Uma simples frase é suficiente para levar o indivíduo a definitivamente derrubar os seus muros referente à fé nesse Deus eterno e que Jesus de fato é Deus. Porque em toda a história da humanidade sempre houve esse debate, principalmente no meio filosófico, de que Jesus é ou não Deus, se Jesus encarnou ou não encarnou, se Jesus ele era subordinado ao Pai, ou se ele era autônomo como Deus. Várias e várias teologias, doutrinas falsas foram criadas a respeito de Jesus Cristo, mas a Escritura ela é suficiente para nós, e nós nos firmamos na própria Escritura. João está dizendo que Jesus é Deus e nós cremos nessa verdade. Além disso, como que ele poderia criar o universo? Como que ele poderia acalmar ou dar uma ordem para o mar, ou para o vento,
ou para ressuscitar alguém, ou para expelir demônios, ou para curar, se ele não fosse Deus e não tivesse poder para isso. Então, dentro desta ideia de Jesus como o Criador do universo, nós temos alguns textos. Eu separei apenas dois. João 1, versículo 3, que diz assim: todas as coisas foram feitas. Tira essa microfone aí. Cadê o Hugo? Chama o Hugo lá para tirar essa microfone, por favor. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. É lógico que nós sabemos que aqui está a participação do Deus Trino na criação, mas Deus o Pai não criou a lei de Deus o Filho, e nem Deus o Filho criou a parte do Espírito Santo. Ambos estavam presentes. E é interessante os diálogos em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Façamos o homem à nossa imagem. Não há ali uma única pessoa no monólogo. Há o Deus Trino dialogando, falando sobre o que está acontecendo, qual era o plano deles. Então nós olhamos para toda a Escritura, e a Escritura é mais que suficiente para dizer para nós que esse Deus, Ele é Deus, e nós temos que crer nessas verdades, porque são elas que vão dar fundamento, que vão balizar a nossa fé, para que a gente possa entender a que nível que Jesus desceu, o quanto Ele sofreu para pagar pelo meu e pelo seu pecado. Então, olhamos para a eternidade passada e temos toda a convicção real, por meio da Escritura, de que Ele é Deus. Mas, no tempo, como diz a Escritura, no tempo de Deus, esse Cristo, segunda pessoa da Trindade, Ele vem cumprir a ordenança de Deus o Pai. O pecado trouxe a morte sobre toda a raça humana. Dentre toda a humanidade, o Deus Trino escolheu milhões de milhões para salvação, e alguém tinha que pagar o preço por aqueles que foram escolhidos. Porque lembra do cordeiro lá do Antigo Testamento, que apontava para Jesus? O sangue deveria ser derramado para que, por meio do derramamento do sangue, nós fôssemos justificados. E só o sangue de Deus poderia nos perdoar, assim dizendo. Por isso que Jesus encarnou. Deus teve que derramar o seu sangue, dar a sua vida para nos dar vida. E aí a gente começa a perceber o que levou Cristo a uma humilhação a este nível. Eu creio que nenhum de nós aceitaríamos um desafio dessa proporção, às vezes muito menos, com menor desafios, né? Mas Jesus disse que a vontade dele era obedecer a Deus, e disse que ele obedeceu até a morte de cruz. É por isso que a gente precisa entender que quando Jesus ele se propõe, ele se dispõe a encarnar-se, passar por todo o processo da encarnação, de ser bebê, de dar os primeiros passos, de crescer, ser adolescente, jovem, até ele começar a desenvolver o seu ministério, e já sabendo por que ele veio, isso tem que fazer diferença para nós. Ele se fez carne. Isso é muito forte, tem que ser muito forte para nós. E é algo tão louco para se falar, é tão fora da lógica humana. Como é que alguém se dispõe a isso? A Escritura diz: Jesus Cristo. Então, olha o que João diz, versículo de número 14. Vai dizer assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
era de imaginar que onde o rei iria nascer. Um rei nasce no palácio. Um rei nasce cercado de grandes expectativas, de grande conforto. O nascimento de um rei em uma nação, de um herdeiro, é a grande expectativa. Não foi assim com Jesus. Não teve anúncio, não teve nada extraordinário antes dos eventos. Por quê? Porque Deus já havia anunciado tudo isso na Escritura. Não é que não teve aviso, não é que os fatos não tinham sido apresentados, já sim, mas aquele povo que se denominava povo de Deus, não estava nem aí para Deus, para o Messias anunciado. E Deus deu todas as pistas, todas as evidências, mas aquele povo de João, ele veio para o que era seus, mas os seus não era a mínima. Então, quando ele se encarna, você vai perceber o quanto que Deus, ele vai trabalhando e mostrando para nós que a forma como Deus trabalha é totalmente diferente da lógica humana. Jesus nasce, é um bebezinho, e Lucas vai narrar no capítulo 2 que alguns pastores estavam pastoreando os seus rebanhos, bem próximo da cidade de Belém, e aqueles rebanhos eram os cordeiros que eles pastoreavam para que eles fossem sacrificados na festa da Páscoa. E diz que aqueles homens, eles eram renegados socialmente falando, porque eles eram chamados de ladrões, de desonestos, porque quando eles cruzavam os rebanhos, sempre eles pegavam uma ovelhinha do outro rebanho e colocavam no meio deles. Eles eram considerados como publicanos e gentios, porque eles não tinham tempo de ir ao templo adorar, eles eram renegados. De repente, diz Lucas, que uma miríade de anjos aparece no céu, anunciando o nascimento do rei, para esses rejeitados socialmente falando. E diz, depois que toda aquela cena, você já parou para pensar esse coral angelical cantando para você? Quando termina todo aquele ato maravilhoso, eles dizem, vamos lá e ver, vamos lá conferir. E o anjo disse para eles, o sinal é um menino deitado na manjedoura. Deus é o próprio sinal, o menino encarnado é o sinal. E diz que eles foram lá conferir e saíram a anunciar as boas novas a partir daquele momento. Quando você ouvir a expressão que Deus se fez carne, isso tem que sacudir o nosso coração, a nossa estrutura como crentes, porque ninguém, irmãos, ninguém teria a atitude que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo teve. Jesus foi e continua sendo Deus, e Ele continua encarnado, e é por isso que Ele mesmo diz, que no dia que nós encontrarmos com Ele, nós veremos os sinais nas mãos dele. Pensa que coisa mais louca. Paulo, quando ele vai escrever a carta à igreja em Corinto, capítulo 1, versículo 18, ele vai dizer, falando sobre Jesus, e ele diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A loucura do evangelho é a mensagem mais louca do universo. Como é que Deus desce da sua glória, majestade e se encarna a ponto de humilhação para morrer pelo André? Não faz sentido isso. Faz sentido? Paulo diz, faz, porque nós cremos nesse Deus, nós cremos no Evangelho, e este Evangelho nos transformou, e é por isso que nós cremos nesta verdade. Então, Ele é Deus de fato e de verdade. O Criador do universo assumiu um corpo humano, restrito ao tempo e ao espaço em que Ele mesmo criara. Temporariamente, Jesus se passou por tudo isso,
Pensa Deus atravessando a Galileia a pé, cansado, como diz João capítulo 5, sentado à beira de um poço, tendo um diálogo com a mulher, exausto depois de um ministério intenso, e ele entra no barco, vai dormir, o barco é sacudido pela tempestade, ele levanta e acalma o mar, a tempestade. Ele se encarnou, faz toda a diferença, mas não só isso, ele habitou entre nós. Aquilo que estava registrado no Antigo Testamento se torna palpável, visível, real. E a dificuldade que aqueles discípulos tiveram em entender isso é a mesma nossa. Quando você lê o Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 9, versículo 18, Jesus ele começa a dizer para os discípulos: vou para Jerusalém, e lá eles vão me prender, vão me espancar, vão blasfemar, vão cuspir em mim, e vão me crucificar. Mas no terceiro dia, eu vou ressuscitar. Todas as vezes que Jesus falava isso, os discípulos ficavam tristes. Não é verdade? Aqueles discípulos no caminho de Emaús, estão lá travando o diálogo, Jesus chega próximo dele e diz: vocês estão falando sobre o quê? Nós estamos falando sobre Jesus. Por acaso você é o único que não sabe o que está acontecendo aí no pedaço? E eles disseram: a nossa esperança foi-se embora. Jesus Cristo é este Deus que habitou entre nós, se fez carne, e até mesmo da sua morte e da sua ressurreição, Tomé, um discípulo incrédulo como nós, falou: eu só vou acreditar se Jesus Cristo de fato ressuscitou, se eu pegar nele. Você faria isso? Eu faria. Certeza que você faria também. Só que abre Atos aí, capítulo 1. A palavra de Deus ela é tão maravilhosa. Atos capítulo 1, versículos de número 2 e 3. Pedi a Ieda para ler. Preste atenção, Atos está no período de Jesus acabara de ressuscitar. Atos 1, 2 e 3. Até o dia em que foi levado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Versículo 4. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Ok. O que é que esses 3 versículos estão dizendo aí, na verdade? Jesus, ele morreu, ressuscitou, ele aparece aos apóstolos. E diz Lucas, ele aparece com provas incontestáveis. Durante quantos dias depois de ressuscitado? 40 dias. 40 dias. Mas algum ainda poderia falar: não, é um fantasma, né? Versículo 4 de Jesus, comendo com eles, comeu com eles, depois de ressuscitado. É provas e provas de que Jesus, de fato, ele continua, agora, lógico, glorificado em corpo, que é a mesma situação que nós viveremos com ele lá na glória celestial. Ele se fez carne e continua em carne. Agora, logicamente, no modelo em que nós um dia chegaremos, né? Na nossa
glorificação total. Já disse isso, mas é sempre bom a gente refrisar de que a ideia de Deus como um bebê não encaixa muito bem. Primeiro porque nós não temos quase que nenhuma literatura sobre o período, além do nascimento de Jesus, o seu período de 1 ano, 2, 3 anos, e de adolescência, essas coisas todas, não temos. Porque aquilo que a Escritura registrou é mais que suficiente. Aí nós paramos para olhar para o Criador, Deus, descendo a este nível. Aquele que era e que é o sustentador do universo, agora dependia da sua mãe, Maria, para alimentá-lo. Olha o contraste. Aquele que de 3 pães e 2 peixes alimentou 5.000 homens, além de mulheres e crianças, agora neste contexto precisa e depende da sua mãe para amamentá-lo. É este nível que Jesus veio e desceu, irmãos. Se isso não for humilhação, não existe mais o termo humilhação no universo. E você sabe por que ele fez isso? Por você. É isso que a gente tem que entender. Ele não fez isso por ele mesmo, ele fez por você e por mim. Deus em carne. Deus veio e viveu em nosso mundo como um ser humano legítimo e verdadeiro. Comprovadamente, ele é Deus encarnado. E ele, por isso nós descansamos naquilo que a Escritura nos diz. Apesar de não termos poucas histórias e literaturas, e até mesmo da Escritura, nós não podemos também descrer que Jesus, ele viveu nessa condição, de sendo um aprendiz da profissão de seu pai. Ele foi um humilde carpinteiro judeu, até o momento quando ele entra em cena lá no casamento de Caná da Galileia. É isso que a Escritura nos diz. Mas o que tudo isso tem a ver com você? Não é? Jesus, certa feita, perguntou para os apóstolos: o que é que as pessoas falam de mim? Para eles, quem eu sou? Aí uns responderam: alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és a encarnação de João Batista. E Jesus pergunta para os discípulos: e para vocês, quem eu sou? Quem eu sou para você? É essa a pergunta que Jesus está te fazendo nesta manhã. E nós temos que saber a resposta para dar para Ele. Não temos que titubear, né, na nossa resposta. Então a encarnação, ela traz em si um benefício que nós não vamos consegui-lo em nenhum outro local. O benefício do benefício, o prêmio dos prêmios, a recompensa das recompensas. A encarnação de Jesus, ela significa que por meio da encarnação de Jesus, o derramamento do seu sangue foi dado a nós vida eterna. Viviane, lê para nós aí, 1 Timóteo capítulo 1, versículo de número 15. Primeira Timóteo 1, versículo 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quando o senhor fala da vida eterna, eu sempre gosto de reforçar o seguinte: nós não somos eternos, mas nascemos para a eternidade. Então, aqueles que aceitam a Cristo têm a salvação eterna.
Mas aqueles que não têm, a vida eterna continua para eles, só que em julgamento, sofrimento. Né? Então, esse é um ponto importante que a gente tem que refletir. Lembro do domingo passado que eu falei que a eternidade ela é tanto para os eleitos quanto para os preteridos. A eternidade ela não vai deixar de ser eternidade para aqueles que não se servem a Jesus Cristo. Ela vai continuar real. Só que vai haver uma grande diferença. Uma grande diferença, porque a vida eterna é prometida para aqueles que em Cristo crê. Essa é a vida eterna com Ele. E a vida eterna prometida para aqueles que não creem é alheio a Ele. E é uma eternidade, é algo que não terá fim, nem para nós que cremos e nem para os que não creem. É por isso que nós temos que refletir muito sobre essas questões. Além disso, a salvação, o sacrifício de Jesus também traz a nós responsabilidade. A responsabilidade é que nós temos que levar a mensagem de Cristo adiante. Nós temos que proclamar. O termo proclamar, na língua grega, dá a ideia de ampliar o som, levar o som a uma distância maior. É como o microfone tem esta função. Mas quando eu coloco o microfone propaga o som. Proclamar tem essa ideia. É você levar o evangelho de forma que esse evangelho chegue aos confins da terra. Mas só isso não é importante. Nós precisamos viver aquilo que nós pregamos. Porque o grande tiro no pé de muitos e muitos crentes é justamente isso. Fala de Jesus, mas o testemunho é horrível. Vocês já ouviram alguém desse jeito? Ou já viram? Ou já ouviram alguém falar, diz que é crente, mas na hora que fala, mas quando vai viver ou vai colocar a sua prática de vida, é algo que destoa completamente do evangelho. Então a nossa responsabilidade, ela é muito grande. Como que você um dia ouviu o evangelho, conversando com o Ricardo, né? Ricardo falando rapidamente sobre a sua história, alguém levou ele para a igreja, alguém foi responsável de assumir esse papel, de conduzi-lo para que ele pudesse ouvir lá na igreja, ouvir dentro da sua casa e por aí vai. Né, Carla? As vizinhas, alguém nos leva, alguém fala, alguém testemunha, e você não acredita naquele indivíduo que se diz crente, que fala de Jesus para você, mas não testemunha. Você acredita nele? Não. Não acredita. Mas naquele que fala e testemunha em toda situação, esse leva pessoas a se render aos pés de Jesus, lógico que pela obra gloriosa de Jesus. Cristiane, lê para nós aí João, capítulo 17, versículo 18. João 17, 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Esse versículo é muito curto, mas ele é muito preciso. Jesus está dizendo na oração sacerdotal: da mesma maneira que tu, ó Pai, me enviou ao mundo, eu estou enviando os meus, nós, ao mundo. Há uma comissão, há uma responsabilidade sobre nós, e que nós precisamos levá-la adiante. Mas também, além de benefício e responsabilidade, tem um propósito. A Viviane aqui, Jordan, por favor. Depois da Viviane nós falamos sobre o propósito. Pastor, sobre a responsabilidade que o senhor trouxe no slide anterior, eu acho que a gente está vivendo uma época que é muito difícil lidar com essa responsabilidade, porque a gente está vivendo num mundo onde tem tantas ideias e relativismos, que você apresentar a Deus, muitas vezes a pessoa te ouve, mas ela entende Deus como o universo, a natureza,
Ela fala para você, nossa, que bonito que você tem para quem você orar, ora por mim também. Mas se perdeu o sentido de quem Deus realmente é. Sim. E se a gente não tomar cuidado, até a gente perde esse sentido também. Essas ideias começam a entrar na igreja, entrar na nossa cabeça, e a gente vai perdendo a noção de quem é o nosso próprio Deus. A gente vai relativizando e a gente vai entendendo Deus somente como amor. Esquece da justiça de Deus, esquece das responsabilidades que Deus nos dá, esquece que existe o pecado, esquece que existe a condenação. E a gente começa a olhar com esse olhar do mundo. E eu fico pensando muito nisso, porque existem vários locais que eu estou inserida que eu posso proclamar o Evangelho, levar o Evangelho. E essas barreiras têm dificultado muito. Houve um tempo em que as pessoas não queriam nos ouvir. Sim, e agora elas nos ouvem, mas com esse viés, com essa perspectiva completamente diferente. E aí tem um texto em 2 Timóteo, que eu acho que é um texto que fala muito sobre a realidade que a gente vive, né? Aqui no 2 Timóteo 4, aí versículo 2 fala, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa levar para a gente. Às vezes a gente espera muito para pregar o Evangelho, espera muito para falar, pensando na melhor oportunidade que a gente tem. E aqui a gente fala assim, quer seja oportuno, quer não, você tem que falar. E existe também aquela outra falácia de que a gente não precisa falar, basta a gente viver, né? Com o nosso testemunho vai ser o suficiente para ganhar pessoas, e muitas vezes não. É como o senhor falou, a gente precisa trazer os dois juntos, né? O falar e o testemunhar esse amor, né? E aí, lá no versículo 3, ele continua, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então, hoje, eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem é esse, porque diversos grupos sociais, porque eu acabo me inserindo em muitos, desde jovens a pessoas mais velhas, na universidade, fora da universidade, no trabalho, a gente observa diversos grupos, mas a gente tem observado isso em comum hoje. As pessoas até têm uma disposição de ouvir, mas com uma perspectiva completamente diferente de quem é Deus. Deus ama todos, independente de como eles sejam, independente do que eles fazem. Você não precisa mudar a sua conduta, Deus te ama do jeito que você é. E as pessoas não estão dispostas a ouvir como elas precisam de Deus, porque elas são pecadoras, elas precisam dessa graça, e elas precisam se arrepender dos seus pecados, né? Então, eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem hoje como cristão, na hora de proclamar o Evangelho. É justamente isso. É interessante que a Viviane acabou de ler o texto de 1 Timóteo. Chegará um tempo em que as pessoas não se disporão a ouvir o Evangelho, e elas passarão a ouvir falsos mestres, né? Eles não terão tempo. A gente pensa que isso é só no tempo presente. Lê Atos capítulo 7, quando Estevão está dando o seu testemunho, quando Estevão proclamava a palavra, sabe o que é que os judeus que estavam a ponto de apedrejar Estevão fazia? Tampava os ouvidos e apedrejaram Estevão. As pessoas, elas fazem de conta que está ouvindo você. Esse ouvido só vai ser desobstruído pela ação do Espírito Santo e o nosso coração também. Por isso que aqui nós estamos. Então nós temos um propósito. O propósito é fazer a glória de Deus se refletir onde nós estivermos. E aí eu lembro daquele texto que Jesus, ele vai lá no Sermão da Montanha dizer que vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Cada um de nós somos este luzeiro no mundo que jaz em trevas, gente. Entende o nosso posicionamento, a forma como nós tratamos as questões que chegam até nós, a nossa convicção de fé, a nossa firmeza nas decisões, não retroceder daquilo que nós cremos. Tudo isso reflete a glória de Deus, mas para e pense se você está disposto a fazer isso, porque se você estiver, você vai ser perseguido, massacrado, vai ser colocado de lado, taxado de louco, que você não vive a vida, e que as pessoas vão te
tentar te destruir de todas as maneiras, te excluir do grupo, essas questões que você sabe, você vive isso. Mas quando a gente age de acordo com aquilo que a Escritura nos chama, a glória de Deus, ela é refletida. E é Deus que convence esse indivíduo para curvar os seus pés. Então, diante de tudo aquilo que foi colocado aqui nesta manhã, eu quero terminar com esta reflexão, que nós devemos nos curvar, curvemos e oremos para que o nosso Senhor Jesus nos dê olhos para enxergarmos as oportunidades que Ele providencialmente tem colocado ao nosso redor. Eu li, um tempo atrás, um artigo do pastor John Piper. Ele disse que muitos de nós crentes, no dia que a gente for prestar nossas contas para Jesus Cristo, nós vamos nos envergonhar diante dele, porque nós vamos dizer: eu não tive tanto tempo para testemunhar, proclamar, fazer a tua glória ser refletida no mundo. E Jesus vai dizer: e aquele tempo todo que você perdeu no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, se você tivesse aproveitado para usá-lo a meu favor, você estaria numa situação melhor. Então, oportunidade nós temos todos os dias, para que nós possamos imitar a disposição de Jesus em deixar o seu mundo. Jesus, diz Paulo, ele esvazia de si mesmo para se fazer um de nós, e que a gente possa dessa maneira viver neste mundo aqui, conforme está em Romanos capítulo 12, versículo 15. Eu vou encerrar agora lendo esse texto. Romanos capítulo 12, abre sua Bíblia aí, versículo de número 15 ao 16. Paulo vai dizer assim: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, e tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de ser orgulhosos, sejam solidários com os humildes, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Assim nós vamos concluir nosso momento de estudo, orando mais uma vez, que Deus esteja moldando o nosso coração para que nós possamos ser fiel a Ele, sempre refletindo em tudo aquilo que Ele se dispôs a passar por nós. Vamos orar. Pai, nós queremos no Teu nome agradecer pela Tua bondade sobre nós, quando antes de acordarmos, o Senhor já tinha renovado as Tuas misericórdias sobre nós. Que, Senhor, ó Deus, no decorrer deste dia, esteja preparando o nosso coração para retornarmos à Tua casa, para que logo mais, ó Deus, à noite, possamos prestar o nosso culto mais uma vez a Ti. E assim nós oramos no nome de Jesus. Amém.